Meus amados irmãos, convido a todos a abrir as vossas Bíblias num livro veterotestamentário chamado Eclesiastes, o qual foi atribuído como autor Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, muito embora o seu nome não apareça no livro. A tradição judaica ensina que teria sido Salomão o escritor desse livro. Um livro datado de cerca de 935 a.C., portanto, um livro com cerca de 3.000 anos. Estamos felizes nessa noite, porque vamos falar num livro que é denominado como o pregador. Eclesiastes no hebraico vem da raiz, ou da palavra raiz chamada kahal, que significa aquele que reúne uma assembleia, ou aquele que profere palavras, ou ensina em uma assembleia, também chamado de o pregador. O termo Eclesiastes vem da Septuaginta, e o grego traz Eclesiastes, por isso esse nome desse livro. É um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, chamado de autografia, que fala sobre textos sagrados. A tradução de forma geral e livre é textos sagrados, ou escritos sagrados. Então, um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica. Vamos proceder à leitura no capítulo de número 9 e versículo de número 10. Capítulo de número 9 e versículo 10. Acredita-se, segundo a tradição, que Salomão teria escrito este livro já no final da sua vida, ou na velhice. Bem provável que Cantares, quando era jovem, Provérbios, quando de meia idade, e Eclesiastes já no final da sua vida, ou quando já estava velho, porque ele fala de um tema que é a vida como supérflua, ou os prazeres da vida como sendo supérfluos. Então ele fala muito acerca desse tema. Todos encontraram capítulo 9, versículo 10? Preste bastante atenção, pois somente leremos este versículo. Diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem tampouco sabedoria. Vamos ler novamente? Tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faze com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem tampouco sabedoria. Uma palavra, assim como todo o livro, de bastante reflexão para as nossas vidas. Observe que quem fala é Salomão, o rei sábio, aquele homem, diácono Ademir, que quando ele se encontrou com o Senhor, quando assume o seu reinado, ao invés de pedir riquezas, de pedir os prazeres dessa vida, ele pede sabedoria. E o Senhor assim diz para ele: olha, então porque tu pediste sabedoria e não riquezas, também terá riquezas. E Salomão desfrutou do melhor dessa terra. Tudo o que você imaginar não se compara ao que Salomão viveu. Vamos falar de recursos financeiros.
Ele não tinha recursos ilimitados, mas tinha recursos quase que ilimitados. Se fosse nos dias de hoje, Salomão teria o cartão Black. Sabe aquele cartão que não tem limite? Que você pode gastar? A irmã Flávia respondeu que não sabe. Eu também não sei. Mas seria aquele cartão que não tem limite, que você poderia gastar sem se preocupar. Se a sua agência fosse o Itaú e a sua gerente fosse a Michele, o seu cartão, a sua conta no banco seria Personalité. É essa a mais top? Personalité. Aquela que você tem investimentos, aquela que você tem capitalizações, sem se preocupar em um boleto cair lá para ser debitado no débito automático. Tal qual era a vida de Salomão, dessa maneira, Ademir, que nós não podemos nem dimensionar. Eu, pelo menos, não sei você, mas eu ao menos não posso nem mensurar o que Salomão tinha. Por quê? Eu sou pobre, e como todo pobre, penso como pobre. Não é assim? Ou não? Tem alguns pobres que pensam como rico, né? Só que quando ele acorda, é triste, porque ele não está no Village Dama, nem no Quinta do Golfo. Ele está no Solo Sagrado, no Maria Lúcia, no Rio das Pedras, no Rio das Ostras. Ele está por aqui mesmo. Mas Salomão não tinha do que reclamar. Salomão teve uma vida regalada, viveu todos os prazeres que essa vida pode dar. Teve todas as mulheres que ele quis ter. Teve todos os hobbies que ele quis ter. Teve todos os seus desejos realizados. Ele queria cavalos do Egito? Tinha. Ele queria oliveiras do monte? Mandava trazer. Centenas de funcionários ao seu favor, sob as suas ordens. Um exército. Foi o responsável pela construção do templo. E nós pensamos que o templo da Universal, o templo de Salomão, que o Edir Macedo fez, é bonito. É que nós não estávamos lá em Israel, a época que foi construído verdadeiramente o templo. Você já parou para imaginar, Ademir, que na inauguração do templo, cerca de 3.000 animais foram sacrificados em oblação ao Senhor, pela inauguração do templo? Muita coisa. Recursos praticamente limitados, uma vida de prazeres. Mas ele chega no capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes, e nos escreve com tamanha sabedoria que nós ficamos boquiabertos. Ele escreve: tudo que vier à sua mão para você fazer, faça com obstinação, faça com todas as suas forças. Um texto que corrobora com este texto é o texto de Colossenses 3:23, que vai dizer: tudo quanto fizer, faça como se fosse ao Senhor. O autor, ou aquele compilador da Bíblia de Estudo Pentecostal, vai dizer, no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, nesse texto de Colossenses, que quer dizer esse texto, em simples palavras, que faça tudo nesta vida como se o seu patrão fosse Jesus Cristo. Faça tudo como se o seu superior imediato fosse o próprio Deus, porque você obterá êxito em todas as coisas quando você faz como se fosse ao Senhor. Portanto, quando nós fazemos alguma coisa, irmão Marcos, não façamos, porque é para o pastor Juan, porque é para o Ademir, porque é para o Maurício, porque é para o Júnior. Não,
faça tudo como se fosse feito ao Senhor, porque o Senhor te recompensará. É o Senhor quem tem o galardão que você precisa. Portanto, nessa noite eu quero acabar com toda determinação ou qualquer palavra que tenha dito que saia da boca de Satanás para a sua vida. Nenhuma palavra, nenhuma obra, nenhuma ação contrária pode ser maior do que essa palavra que está dizendo que o Senhor é o teu galardoador, o Senhor é quem te recompensa. E se você fizer tudo que vier à sua mão com todas as suas forças, você terá vitória, você será um vencedor, você conquistará tudo aquilo que você almeja, se você fizer com todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu coração para o Senhor. Portanto, não importa o que você faz, mas como você faz. Não podemos julgar que uma obra é menor do que a outra, nem que uma ação seja inferior à outra. Tudo, por mais simples que seja, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus, porque Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Nós fazemos as coisas e nós julgamos as coisas como de maior e de menor importância. E quando fazemos coisas de menor importância, ou quando somos submetidos a tarefas que julgamos ser desprezíveis, ou que julgamos ser dispensáveis, tarefas que até mesmo julgamos ser desnecessárias, nós fazemos e muitas vezes reclamamos por fazer. Achamos que aquilo não tem valor nenhum. Mas aquele homem, você quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu estou que nem o Silvio Santos hoje. Quem quer dinheiro? Só quem é bobo para não levantar a mão. É lógico que eu quero dinheiro. É lógico que eu me preocupo com recursos financeiros. O senhor quer trabalhar o mês todo, irmão Júnior, com gesso, design, sancas e tudo mais, e chegar no final do mês o patrão dizer: Deus te abençoe? É lógico que não. Todos nós queremos o fruto do nosso trabalho e somos dignos. Por isso, Maurício, somos dignos do fruto do nosso trabalho. Aqui está o homem que eu acho que tinha um pouco mais de dinheiro do que nós. Eu acho. Aqui está um homem que teve todos os recursos financeiros possíveis, e ele está dizendo: faça tudo, a menor tarefa e a maior tarefa, como sendo para o Senhor, porque Ele é quem é o galardoador dessa vida. Ele vai dizer: tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Ele vai dizer no 11 que ele viu que não é dos ligeiros a corrida, nem dos fortes a guerra ou a batalha ou a vitória. Ele contemplou tudo isso debaixo do sol, ou seja, sob o panorama da vida que nós vivemos, o cotidiano, a vida corriqueira, e chegou à conclusão de que tudo que nós fazemos, desde o presidente da república até o faxineiro da escola, temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor, porque Ele é quem é galardoador. Nós somos empreendedores enquanto estamos sobre a face da terra. Por quê? Ele joga o outro contexto desse texto. Porque para a sepultura onde tu vais, poxa, que forte, Salomão está dizendo que eu vou morrer. Essa é a certeza que nós temos, que todos nós vamos morrer. Essa é a certeza da vida. Ele lida com casos reais, ele lida com o cotidiano real. Ele não fala de utopia, ele não fala de história da carochinha, Ademir. Ele fala de caso real. Então ele fala: a única certeza que você tem é de morrer. E para a sepultura onde todos nós vamos, lá, Ademir, lá não tem trabalho. Não tem. No além, no Hades, no Sheol, ou no paraíso, conforme disse Jesus ao ladrão da cruz, não há trabalho. Não vai ter sanca para o irmão Júnior fazer. Não vai ter escolinha de futebol para os anjos jogarem. Não vai.
Não vai ter pastel, Marquinhos. Não vai ter Itaú. Esse eu tenho certeza que lá não entra. É o Itaú, a instituição, tá, irmãos? A Michele ficou brava. É a instituição que eu estou dizendo, não são os funcionários. Não vai ter. Lá não tem trabalho. Lá não tem projeto. Sabe por quê? Porque ali na Avenida dos Estudantes, ou lá na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, ou ainda na Rua José Bonifácio, dei os 3 endereços do cemitério de Rio Preto. Lá não tem mais como executar um projeto. Ali estão enterradas ideias, ali estão enterrados projetos, ali está enterrado trabalho, ali está enterrado sonhos, ali está enterrado conhecimento, ali está enterrado sabedoria. Mas sem execução, sem ação, Maurício. Nós podemos ter boas ideias, mas se não tivermos a prática, as nossas boas ideias são mortas em si mesmos, em si mesmas. Portanto, essa palavra é para você despertar do sono que talvez você esteja vivendo, porque não é possível que nós vivamos apenas de projetos, de boas ideias, mas de ideias que não foram executadas, de ações que não foram colocadas em prática, por nós julgarmos que não vai dar certo. Quantos já tiveram um projeto e pensaram dentro de si mesmo, eu acho que não vai dar certo, e não executaram? Quantos? Então é para você que eu estou falando, é para mim. Essa palavra é para nós. Todos nós já tivemos um projeto, e vem o medo, vem a insegurança, vem momentos como esse, de menor ou de maior proporção para as nossas vidas, e nós pensamos conosco, Maurício, eu acho que não vai dar certo. E Deus já te falou, já te confirmou, você pediu confirmação, Deus te revelou, e você fala, mas será? Talvez você esteja como Gideão no lagar, dizendo, ah, Senhor, se o Senhor fosse comigo, essas coisas não estariam acontecendo. Percebe que Gideão enfrentou uma crise muito parecida com a nossa atualmente? Sem recursos, toda a colheita que eles colhiam, um grupo chamado Amalequita vinha e saqueava. É por isso que eles estavam malhando trigo no lagar, porque lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo você malha na eira ou no terreiro, no terreno, a céu aberto. Mas o lagar era o lugar de espremer azeitonas para o azeite ou uvas para o vinho. Ele estava lá escondido, com a sua pouca colheita, tentando gerar algum tipo de sustento para a sua família, já desesperado, porque as contas estavam chegando, e ele não tinha o recurso para pagar, porque os filhos estavam pedindo por alimento, e ele tinha só um pouquinho, que talvez ia acabar, ele não teria para os próximos dias. Mas Deus vem do céu, numa cristofania, ou teofania de Cristo, e na pessoa do próprio Jesus, se coloca na frente de Gideão e diz, Senhor é contigo, varão valoroso. E ele, ao contrário de você que disse aleluia, que significa louvado seja Deus, ele diz, se o Senhor fosse comigo, essas coisas não estavam acontecendo. E o Senhor diz para ele assim, vai nessa tua força, que eu vou livrar Israel pelas tuas mãos. Já pensou?
Já pensou? Vai lá ler a biografia de Gideão, para ver quem era Gideão, chamado pelos seus conterrâneos de Jerubaal. Por quê? Porque ele destruiu os altares de Baal, feito pelo seu povo que estava na idolatria. Vai pesquisar a biografia de Gideão, para você ver que não era fácil para Gideão se colocar à frente desse povo. Ele não era bem quisto pelos anciãos, mas ele decide ir à frente. Deus usa quem se prontifica. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus usa quem se prontifica. Deus usa quem se disponibiliza. Deus usa, em palavras simples para você entender, Deus usa quem diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Isaías era de uma família nobre. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, capítulo 6, assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E havia serafins, seres de fogo. Tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e exclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele viu isso, ele caiu de cara no chão. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Outro nobre, outra pessoa com recurso, outra pessoa da alta classe que diz: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e a minha boca também está contaminada. Aquele que profetizava, porque ele profetizou até o capítulo 6, ele não deixou de profetizar, mas ele tinha um jeito de olhar para a vida. Ele profetizou até o capítulo 6, e agora aquele que profetizava para Israel, para a corte de Israel, para a nobreza de Israel, ele diz: ai de mim, Senhor, porque eu tenho os lábios impuros, e eu estou no meio de um covil de pessoas que só têm lábios impuros, povo boca suja. O Senhor fala assim: é simples resolver o teu problema, manda um anjo. O anjo vem, pega uma tenaz, pega uma brasa viva do altar e voa até Isaías e fala para ele: põe a língua para fora. Não é o Zé Gotinha, não. Essa vacina que eu vou te dar aqui não é contra meningite, não é contra gripe, não é contra tétano, não, nem contra Covid-19. Abre a tua boca, porque essa vacina vai curar a tua alma. É a brasa viva do altar que está tocando os seus lábios. Quando ele é tocado, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe por que ele disse envia-me a mim? Porque a Trindade bradou do trono dizendo: quem irá por nós? Quem será que tem essa disposição, irmão Júnior? Quem será que está disponível? Quem será que vai se prontificar? Uma vez tocado pela brasa viva do altar, ele diz: sou eu, sou eu. Talvez ele pulava no meio da multidão, levantando e acenando com os braços, dizendo: sou eu quem vou, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar que eu vou dar conta. Pode. E nós às vezes pensamos em parar. Salomão traz uma palavra de vitória e edificação para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, para os teus negócios. Tudo que vier na tua mão, faça com todas as forças. Senhor, mas não era o que eu queria. Ah, meu irmão, vou te ensinar uma coisa que talvez você não aprendeu até hoje.
nessa vida, nem tudo vai ser como você quer, porque fazer só o que você quer é muito fácil. O próprio Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por quê? Qual era a vontade de Jesus? Era ir para a cruz? Fala a verdade, como homem, a vontade de Jesus expressa nesse texto, o qual diz que ele chorou, ou o seu suor, ele transpirou gotas de sangue. Você acha que esse texto expressa que a vontade de Jesus era o madeiro? Então quem somos nós? Quem é você e quem sou eu? Para dizer, não era da maneira que eu queria. Ah, Senhor, não era isso que eu queria. Não era assim que era para acontecer. Pense em Jesus. Pense na cruz. Pense no Pedrão, dizendo: não conheço esse cara. Não, você estava no meio dele. Nunca vi. Não, verdadeiramente você é um deles. Já disse que eu nem sei quem é. O mesmo Pedrão que disse: Senhor, quando nós entrarmos lá, você coloca eu de um lado e o João do outro. Quem é o maior no reino? Agora, pense em Jesus, quando mesmo depois de ressurreto, e apareceu a 10 discípulos, um deles disse assim: eu só acredito se eu ver. Pense no Jesus que uma semana antes de ser crucificado, estava entrando sob um jumentinho em Jerusalém, na sua entrada triunfal, e a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. E a mesma multidão uma semana depois disse: crucifique e solta o Barrabás. A mesma multidão. E pense se nós temos o direito de dizer: Senhor, não foi como eu queria. Jesus disse: Pai, não é assim que eu quero, essa não é minha vontade. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas Ele nos dá um ensinamento para levar por toda a vida. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha, porque o que eu quero talvez não é o melhor. É por isso que a Bíblia vai dizer: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, já fiz. Meu irmão, aprenda. Está na moda, né? Está na moda dos coach, a palavra resiliência. Todo mundo coloca resiliência. É no Instagram, é no Facebook, é no status do WhatsApp. Resiliência, resiliência. E a maior parte das pessoas não sabe nem o significado da palavra. Sabe o que ouviram dizer, mas não sabe na prática o que é ser resiliente. Pegando um gancho nas notícias, nas principais notícias: isolamento social, distanciamento social. Para a classe média alta, excelente, facinho, Ademir. O irmão Júnior trabalha lá, Quinta do Golfe, como chama aquele outro condomínio que o senhor trabalha lá? O outro condomínio que o senhor trabalha também, fazendo gesso? Um monte de condomínio o irmão Júnior trabalha. Naquelas casonas, irmão Júnior, mansões,
com 5, 6 quartos, 350 metros quadrados de construção, 400 metros de construção, 500 metros de construção, 600 metros de construção. É fácil distanciamento social, isolamento. É fácil. Piscina, hidromassagem, ar-condicionado, tela grande, full. Não, agora não é nem full LED. Qual que é a nova tecnologia? OLED é a mais recente. É a tecnologia OLED, ninguém conhece. 4K, 5K. É fácil. Fácil. Geladeira farta. Geladeira, sabe aquela geladeira? A Bela tem muito vontade que eu compre uma geladeira dessa. Sabe aquela de 2 portas? Falei, filha, eu tenho que vender o tubarão para comprar uma geladeira dessa. E não dá. Falta dinheiro. Vai faltar dinheiro. Se eu vender o tubarão, não dá para comprar. Dá para comprar só uma porta da geladeira. Geladeiras cheias, despensas cheias, irmão Júnior. Aí é fácil. Isolamento social. Eu fico preso. Eu fico lá 5 anos, se me deixar. Fala, pastor, o senhor tem uma casa lá no Quinta do Golfe, que não é sua, mas foi escolhida para o senhor ficar lá em quarentena. Eu falo, glória a Deus. Eita, quarentena boa. Só live do Quinta do Golfe. Agora, um barraco com 6, 8 pessoas, de 4 metros quadrados, de 5 metros quadrados, com nenhuma geladeira. Você escutou aí? Não é geladeira, nenhuma geladeira. Um fogão de 4 bocas funciona meia. Água e farinha e sal para dar para um monte de criança. Isolamento social. Faça as suas próprias considerações consigo mesmo. Mas nós temos que agir. Temos que agir. O Senhor, através dessa palavra, está não nos motivando, mas nos inspirando a fazer tudo que Ele colocar nas suas mãos. Quem é do Senhor? Quem pertence a Jesus? Então tudo que vier às suas mãos, foi Deus quem colocou lá. Faça com todas as suas forças e colha os resultados da sua ação. Colha os resultados. O mundo empresarial quer que você seja proativo. Nem sempre a proatividade é um fator bom. Nem sempre. Em alguns casos específicos, ela às vezes atrapalha. Todavia, no mundo espiritual, seja proativo. Não espere pelo amanhã. Faça a diferença hoje. É hoje. É hoje. É hoje no Carrefour. É hoje na Americanas. É hoje. É hoje lá na... Como chama o pastel? Balsarini. É hoje. Está fechado, pastor. Vai, abre lá. É hoje, Ademir. Pastor, mas a escolinha está fechada porque os alunos não estão indo. É quarentena. Pega aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Entrega a Ele. E faça com todas as suas forças. Porque o Senhor não vai deixar de te honrar. O Senhor não vai deixar de te exaltar sobre a face da terra. Não importa. Pastor, mas está difícil, eu sei. Nós estamos na mesma situação. Mas o Senhor quer te inspirar com essa palavra, para que você inspire aqueles que estão ao seu redor. Quantas pessoas não vão resistir, irmão Anderson, a essa situação de quarentena e vão entrar em depressão? Quantas pessoas que não vão resistir a esse período de restrição, a esse período
de salário diminuído, ou às vezes quase nada, e vão desenvolver transtorno de ansiedade. Quantas pessoas, irmão Júnior, que numa situação de total desespero, não vão procurar um suicídio como escape? Ah, pastor, o que é a realidade, Diácono Maurício? É a realidade. Quantas pessoas já não estão desesperadas? Eu conheço pessoas que já estão desesperadas, porque não estão encontrando meios para suprir as suas necessidades, e o olhar para aquele aplicativo da Caixa se tornou um martírio, uma angústia, porque todo dia que abre está escrito em análise, e nem o que é já não é o suficiente, porque irmãos, vamos combinar, R$600, meus irmãos, para um autônomo, para um profissional liberal, R$600. Quando você olha o seu salário, que talvez era de 3.000, você ter que receber 600. Ah, pastor, essa mensagem é de cunho político. Não, é de cunho espiritual. É de cunho espiritual para a tua e para a minha vida. Porque quando tudo está dizendo não, nós temos um Deus dizendo sim. Sim, a última palavra vem do Senhor. Quem bate o martelo no tribunal dos céus chama-se Jesus. Ele é o nosso juiz, Ele é aquele que advoga a nossa causa. Aleluia. João vai falar: filhinhos, não peques, mas se pecar, saiba que tem um advogado. Aleluia. Nós não temos um advogado só para quando pecamos, nós temos um advogado que advoga todas as nossas causas. Tudo que vier à sua mão, faça, porque quando o estágio da sua vida for a sepultura, nenhum projeto seu vai ser colocado em prática, nenhum conhecimento vai te servir, nenhuma sabedoria adquirida na terra vai ser fator diferencial no céu. Nem um extremo, nem outro. Tem irmãos que vivem na terra sem se preocupar com essa vida, só com a cabeça no céu, a cabeça nas nuvens. E tem irmão que é o outro extremo, vive aqui só pensando nesta vida passageira, sem se preocupar com a eternidade. Um segredo muito simples para essa questão: hoje é o dia que o Senhor já fez, me alegrarei e exultarei no Senhor, vivendo o dia que o Senhor me proporcionou. Pastor, mas esse dia está difícil. Esse é o dia que o Senhor preparou para você. Viva-o, crendo que Ele é fiel e justo para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quem crê nessa palavra? Quem será um propagador dessa palavra? Quem será um inspirador, um influenciador? Você quer ser um digital influencer? Seja. Não importa se o meio são as redes sociais, são as mídias digitais. Seja um digital influencer que influencia as pessoas na palavra de Deus. Para cada um, Ademir, propagador da palavra de Deus, nas redes sociais, nós temos 10 que desconstroem a palavra da verdade, com vãs sutilezas, e quando você vê, já está envolvido com aquela trama,
Influencie. Eu não sei qual é o seu canal de comunicação. Eu não sei se você é da geração das antigas como eu, geração dos noventistas, que embora tenha nascido em 88, é uma geração que viveu a década de 90, a melhor década de todas. E as pessoas mais bonitas são as que nasceram em 88. Mas, se você é dessa geração dos anos 2000, a geração dita aí no mundo como geração Nutella, ou a geração leite com pera, não tem problema. Influencie os da sua geração. Use o seu meio de comunicação, use os seus canais de comunicação. Eu não sei qual é o seu canal de comunicação, mas use em prol do reino de Deus. Você faz parte de um reino, e esse reino tem um rei, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que essa palavra impacte a sua vida assim como impactou a minha, e que você possa ser um disseminador das boas novas do Evangelho. Fique de pé nesta hora que eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas a Jesus por essa palavra? Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus tem uma vitória para a sua e para a minha vida. Uma nova história. Esqueça o que passou. Eu me pego a pensar nisso, irmão Júnior, porque tem muitas pessoas que Jesus já esqueceu do passado dele, mas ele mesmo não esquece. Toda hora ele quer lembrar. Não, mas eu era isso. Não, mas eu fui assim. Eu fui assado. Meu Deus, pastor, se você me conhecesse na época da juventude. Meu irmão, não quero nem saber. De verdade, a tua história é você e Deus. O teu passado é você e Deus. Quer saber do seu presente, pois é Ele quem determinará o seu futuro. E eu tenho responsabilidade na sua vida, no seu presente. No passado eu não tenho não. Eu sou pastor da sua vida hoje, no dia chamado hoje. O que você fez no passado não me interessa. Deus tem uma nova história para a minha vida. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Oh, tudo aquilo que pedido for, ouvirei sua boca, te abençoarei. Cante. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem crê? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, porque até aqui tu tens nos ajudado, ó Pai. Que essa palavra possa nos encorajar e, Senhor, nos inspirar, ó Deus, para que tudo que vem à nossa mão, que nós, Senhor, possamos não dar ouvidos à voz do diabo, mas sim dar ouvidos à tua voz. Nós faremos tudo aquilo que tu colocar nas nossas mãos, com todas as nossas forças, crendo que o Senhor é quem nos honrará, crendo que é o Senhor será aquele que vai nos exaltar, crendo que o Senhor nos dará vitória no tempo certo. Fica conosco, ó Pai. Nós queremos levantar um clamor para que todo aquele que se encontra em estado de depressão, que possa sair da depressão, para que todo aquele que se encontra com sentimento suicida, ó Pai, possa, Senhor, ter um pensamento de paz, para que todo aquele, Senhor, que se encontra angustiado,
com transtorno, Senhor, de ansiedade, com problemas psiquiátricos, psicológicos, ó Deus, possa serem visitados pela Tua presença nesta hora, Senhor. Entra no quarto escuro, ó Deus, e vai iluminando como o sol do meio-dia. Em nome de Jesus, ó Deus, traga refrigério às almas que precisam, que se encontram em situação de desespero. Pai, pessoas, conhecidos nossos, familiares, amigos, irmãos, talvez entes da nossa família, que se encontram em situação de deserto, ó Pai. Senhor, faça jorrar os rios no deserto e os mananciais no ermo, em nome de Jesus, Senhor. Dê refrigério, dê abrigo, dê passos verdejantes às ovelhas que estão machucadas e sofridas. Leva e conduz a águas tranquilas aqueles que foram açoitados, que foram perseguidos pelos lobos devoradores. Em nome de Jesus, Senhor, traga paz, traga conforto, traga consolo, traga, Senhor, recurso, porque Tu és o nosso Deus provedor, Jeová Jireh. Supra todas as nossas necessidades intelectuais, psíquicas, emocionais, materiais e espirituais. Supra todas as nossas necessidades, em glória do Teu santo nome, pois em Ti confiamos e em Ti cremos. Sê conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.